Aleluias. A paz do Senhor dos irmãos. Amém. Abra sua Bíblia, você que a trouxe, no livro do Apocalipse, capítulo de número 20, versículo de número 11. Graças a Deus. Enquanto você procura, eu externo a minha alegria, a minha gratidão ao Senhor, por mais uma vez ter o privilégio de estar com os irmãos nessa noite. Parabéns aí à juventude, por esta festa. Que Deus abençoe ao evangelista Altamir, é isso mesmo? Altamires, que teve coragem de nos trazer de novo. Que Deus abençoe sua vida. Ao reverendo pastor presidente, Deus abençoe a toda a liderança, a todos os irmãos. Amém, queridos? Diz assim, livro do Apocalipse, capítulo de número 20, versículo de número 11, coisa linda, está ali para você acompanhar no telão. Vi um grande trono branco, e aquele que nele se assenta, de cuja presença fugiram a terra e o céu, e não se achou lugar para eles. Vi também os mortos, os grandes e os pequenos, postos em pé diante do trono. Então se abriram livros, ainda outro livro, o livro da vida, foi aberto, e os mortos foram julgados, segundo as suas obras, conforme o que se achava escrito nos livros. Senta aí, santo, senta aí, minha santa, e me dê a sua atenção. Se puderem me ajudar aqui nesse teclado, eu fico tão feliz quando eu escuto um teclado. Eu gostaria demais. Me dê a sua atenção nessa noite, para que você entenda a introdução da mensagem. Se você não entender a introdução, certamente não vai entender o desenvolvimento. E se não entender o desenvolvimento, certamente não vai entender a conclusão do que Deus colocou ao meu coração. Baseado no tema ou na temática dessa festa, falar sobre graça, que significa o favor imerecível, é coisa maravilhosa. Mas existem dois lados da graça. Existe o lado da graça que Jesus morreu, ressuscitou, e existe o outro lado da graça, que Jesus voltará para buscar aqueles que entenderam o que é a graça. Hoje vivemos uma contramão, porque se prega muito sobre a graça, sobre o amor, sobre a fidelidade, sobre a compreensão, sobre o bálsamo, sobre a restauração, mas esquecemos de compreender, viver esta graça, porque Jesus voltará para buscar aqueles que foram verdadeiramente agraciados pela sua graça. A graça não foi de graça, a graça teve um alto preço, e preço de sangue de Jesus Cristo. Quando olhamos para o livro do Apocalipse, gera-se desconforto, gera-se temor, gera-se medo. Na grande maioria de parte da igreja, gera-se essa preocupação. Por quê, pastor? Porque o livro do Apocalipse, ele tem de certa forma uma complexidade muito grande, mas não é difícil, não é impossível de entender, de interpretar e de vivenciar o livro do Apocalipse. Ao longo da história, ao longo dos anos, inúmeros pregadores, inúmeros pastores pregaram que o Apocalipse unicamente é o livro da destruição, é o livro do fim dos tempos, é o livro que gera desgraças. E eu quero lhe contar uma verdade: esse livro é o único livro que gera e confessa, registra e altera o fim de Satanás, a queda da grande Babilônia, o amarramento do anticristo e o distúrbio do falso profeta. O que resta para a igreja é o seu triunfo, é o arrebatamento, é um novo corpo, é um novo céu e uma nova terra. Por isso, quanto menos você ler o livro do Apocalipse, quanto menos você amar o livro do Apocalipse, quanto menos você mergulhar no livro do Apocalipse, mais Satanás vai lhe amar, mais Satanás vai vibrar com isso, porque esse livro relata o fim. Esse livro relata a destruição de Satanás, mas o triunfo da igreja. Para entender e compreender esse livro, é necessário retroceder um pouquinho na história e mergulhar sobre as entrelinhas do livro do Gênesis. Na altura do capítulo de número 1, você encontra a expressão, no princípio. A expressão no princípio, no original, ela significa antes que houvesse, Deus já existia. Antes que houvesse qualquer coisa, Deus já reinava. Por isso, Deus não se condiciona ao tempo. Deus não pode ser mensurado no início e muito menos no fim. Por quê? Porque Ele transcende o tempo, Ele é eterno. Por isso, Ele não pode se condicionar ao tempo. E o que me faz me apaixonar por esse Deus, mesmo sendo eterno, Ele faz-nos uma promessa
dizendo: é possível você também ser eterno como eu, um dia no céu, para reinar juntamente comigo. Como só meia dúzia entendeu, eu volto a explicar de novo. Olha que coisa interessante, como Deus não se condiciona ao tempo, Ele é eterno, Ele é o próprio tempo. Ele nos faz uma promessa dizendo: é possível você também, permanecendo fiel até o fim, ser eterno como eu, reinar comigo na eternidade. Por isso você encontra a expressão: no princípio criou. A expressão verbo criar no original significa bara. Bara quer dizer trazer à existência algo que nunca existiu através do som da palavra. Tudo que os meus olhos contemplam, tudo que os seus olhos contemplam, Deus o fez através da palavra. Ora, se eu estou pregando a palavra, se eu estou liberando a palavra, Deus então pode trazer nesta noite a existência algo que ainda não existe na sua vida, através dessa palavra. Glória a Deus por isso. Então eu profetizo através da palavra sobre a sua vida, que haja alegria, que haja renovo, que haja esperança, que haja alimento, que haja cura, que haja prosperidade, que haja rendição, que haja santificação, que haja transformação, que haja avivamento, que haja fogo, que haja pão, que haja alegria, que haja adoração, que haja esperança, que haja renovo, que haja graça, graça sobre a tua vida. Ele continua na expressão: no princípio criou Deus os céus. A expressão céus, classificada na nossa linguagem portuguesa, está no terceiro verbo, ou na terceira pessoa do plural, melhor dizendo. Isso significa que há 3 níveis de céu. O primeiro céu, a ciência atesta, é a atmosfera, tudo que os meus olhos naturais conseguem contemplar. O segundo céu, a ciência atesta através da tecnologia, é tudo aquilo que os meus olhos naturais não atestam, conhecido como astros, galáxias, sistema solar. O terceiro céu, a ciência não atesta, ela não comprova. E Deus, sabendo disso, Deus é top das galáxias, Ele levanta um homem e Ele manda escrever a carta segundo aos Hebreus. Na altura do capítulo 11, versículo 1, Ele vai discorrer: a fé é o firme fundamento das coisas que não se vê, mas é a certeza das coisas que se esperam. É Deus dizendo assim: santo, você não precisa ver o terceiro céu, você não precisa pegar o terceiro céu, você só precisa crer que Ele existe, é morada do eterno, e um dia eu e você também estaremos com Ele para toda a eternidade. Ele continua a sua expressão, e não satisfeito com isso, porque conhece a ciência. A ciência é uma matéria que atesta fatos e não verbalizações, muito menos palavras. Ele atesta comprobatória. Então Deus levanta 2 homens para ser testemunha da veracidade desse terceiro céu. O primeiro é o apóstolo Paulo, que vai dizer: não sei se em espírito, mas ao terceiro céu eu fui elevado, e coisas lindas foram me mostradas, mas não é lícito me relatar ao homem. Eu não sei se Paulo estava com medo, eu não sei se Paulo estava receoso, mas Paulo não relata uma vírgula da grandeza do terceiro céu. Deus, sabendo disso, levanta um segundo homem, e aqui eu entro no corpo da mensagem. Um homem por nome de João, cansado, velho e fatigado, com 90 anos aproximadamente de idade, mas uma voz profética, uma voz de trovão, uma voz linda e maravilhosa, que bradava as vielas de Roma, e chegou ao ponto de incomodar o império inteiro, o trono do homem mais poderoso daquela província, por nome de César. João era tão top, o velho era tão lotado de Deus, que a sua mensagem era simples, a sua mensagem era cordial, as suas mensagens vêm na contramão do evangelho da atualidade. Por quê, pastor? Porque o evangelho da atualidade, ele não pregava o que João pregava. Como assim, pastor? João era muito simples, o evangelho de João era simples. João pregava um evangelho que chorava pelas almas. João anunciava um evangelho que amava as almas. João pregava um Cristo que morreu, ressuscitou, e a sua destra está assentada de Deus Pai Todo-Poderoso. João pregava um evangelho que não tinha competição, ninguém queria ser melhor do que ninguém, ninguém queria ser maior do que ninguém. João pregava um evangelho que não se importava os títulos, não se importava a oratória, não se importava a letra, não se importava o linguajar, não se importava a etiqueta, muito menos a ética. João era tão simples, e eu perguntei ao Espírito Santo: que diacho João pregava para incomodar o imperador César? O que João pregava para sacudir uma cidade inteira como Roma? O que João pregava para tirar o sono do homem mais poderoso da terra? Então o Espírito Santo
bradou ao meu coração dizendo: é simples, a mensagem que João anunciava é o epicentro do evangelho, mas parte da igreja do século 21 ainda nem entende, nem compreende o que é o epicentro do evangelho, porque estamos condicionados às coisas terrenas, estamos acorrentados às coisas materiais, mas o epicentro do evangelho é simples, é de cós salteado. João 3,16. João é tão top que ele registra: porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu Filho unigênito, para que todo aquele que nele crer não pereça, mas tenha vida e vida eterna. É um evangelho diferente. É um evangelho que eu não estou acostumado a vivenciar ao longo dos anos a qual eu presido, a qual eu resisto, a qual eu prego a palavra de Deus. Por quê, pastor? Porque João vem nos ensinar que na atualidade existem muitos altares que parte da igreja do século 21 tem erguido. Altares endeusando homens, altares endeusando mulheres, altares chamado poder, altares chamado dinheiro. Por isso eu afirmo: a igreja do século 21, ou parte dela, melhor dizendo, não tem mais moral para pregar contra o materialismo, porque está atolada no materialismo, está sufocada no materialismo, esqueceu de ler um pouquinho da Bíblia, esqueceu que lá atrás Deus levantou, Deus conheceu, levantou e permitiu um jovem por nome de Nabucodonosor, conhecido como Nabuquinho. Nabuquinho se levanta, se torna top das galáxias. O homem é tão top que ele permite construir uma estátua de ouro, assim um decreto dizendo: ninguém vai ser adorado, ninguém vai ser exaltado a não ser a mim. Deus olhou do terceiro céu, deu um sorriso e disse: Nabuquinho fugiu da escola bíblica dominical, fugiu do culto de doutrina, fugiu porque esqueceu de ler Isaías 42:8, que diz: minha é a glória, não dou, não divido, não reparto, não concedo, é minha, diz o Senhor. Por quê? Porque o grande é Ele, o desejado é Ele, o alfa é Ele, o princípio é Ele. Eu continuo. A graça é dele, a essência é dele, o altar é dele, a minha vida é dele, a tua vida é dele, a Adebrais é dele, os jovens são dele, Braslândia é dele, a graça é dele, a essência é dele, a cruz foi dele, o sangue foi dele, a remissão é dele, o poder é dele, o perdão é dele, a unidade é dele, o céu é dele, a terra é dele, até o inferno é dele. Todas as coisas foram feitas por ele, para ele. O que nos resta é adorar a ele. Deixa eu ver se vem uma meia dúzia comigo. Adorar a Ele. João vem na contramão, dizendo: ô bichinho, se Deus quebrou o altar lá atrás, Ele vai quebrar na atualidade. Mas Ele vai. João agora pregando um evangelho eficaz, um evangelho simples, um evangelho que Cristo ensinou, um evangelho que Cristo vai nos dizer que o menor será o maior, o maior será o menor. Afinal de contas, o Filho do Homem não veio para ser servido, o Filho do Homem veio para servir. Isso é prenúncio de humildade. É quando eu sirvo sem querer nada em troca. É quando eu me sujeito à autoridade eclesiástica. João, sabendo disso, ele incomoda o homem mais poderoso daquela época. Ele causa certamente um desconforto, chegando ao ponto que esse homem reúne todo o seu exército e envia um jovem por nome de Nero, com 17 anos de idade aproximadamente. Será o primeiro imperador da Ásia Menor. Nero, com um plano, uma mente diabólica, ele sobe no seu alto palácio. Ele vê 14 províncias na mesma área geográfica, dividida em duas partes, 4 ao sul, 10 ao norte. Ele atia fogo sobre a cidade, no intento do seu coração: reconstruirei a Nova Ásia, reconstruirei uma nova cidade. Serão 6 dias de fogo e 7 dias, 7 noites de chama. Ao passar aquele pelotão de fogo, Nero convida toda a sua cúpula, subindo no alto da penhasca. Ele vai deparar com a área geográfica totalmente destruída, com exceção das 4 províncias do sul. Então Nero pergunta: por que o fogo não chegou nas províncias do sul? Por que o fogo não consumiu os vilarejos? Por que o fogo não consumiu os animais, as crianças, os jovens, os anciões daquela cidade? Por que o povo ainda continua intacto? Por que a grama continua verde? Por que a água continua passando no meio do vilarejo? Alguém disse: Nero, o senhor já ouviu falar em um tal de João? Um João, o último apóstolo de Jesus, o último descendente do colegiado de Jesus? Sim, já ouvi. Pois é, esse João faz parte daquele povo, aquele povo que continua anunciando: Jesus voltará
voltará um dia para buscar o seu povo. Como você não entendeu ainda, eu volto a explicar. Vivemos na mesma área geográfica. É claro que a pandemia deixou um estrago em muitos corações, levou inúmeras pessoas diferentes de nós, que nós amávamos ou conhecíamos, mas tenha certeza, nada se compara o que Deus tem preparado para aqueles que nele esperam. Nero então tem uma ideia: já que restou o povo cristão, transfiram a culpa para eles, assim eu não serei descoberto. Começa-se a maior perseguição ao povo cristão. São aproximadamente 10.000 postes levantados, cristãos sendo amordaçados, jogando petróleo sobre eles e atirando fogo neles vivos, para eles clarear as vielas da Ásia Menor, para sua reconstrução. Roma descobre que quem incendiou a Ásia Menor foi Nero, e Nero dá cabo à sua própria vida. César envia o segundo imperador, por nome de Vespasiano. Esse tem a incumbência de inaugurar o primeiro Coliseu. Cerca de 1 milhão de pessoas estão esperando a atração principal. Qual é a atração principal? São 10.000 jovens colocados ajoelhados, amordaçados, e as feras famintas para devorar, para lamberem o seu sangue. Então os anciões vão dizer: jovens, aguente firme, a dor é passageira. Segundo o livro de Eclesiastes 3, a dor é passageira. Tudo na vida tem um começo, um meio e um fim. Não se preocupe, permaneça. Tudo isso vai acabar e um dia nós estaremos com Cristo. Os jovens permanecem fiéis e não negam a fé em Cristo. Então Nero morto, Vespasiano destituído, só resta um único imperador para ser enviado para acabar com a voz de João. Esse imperador é uma mistura de Nero com Vespasiano, é um demônio encarnado em forma de gente. O nome dele é Domiciano, enviado com uma única incumbência: mate o velho João, encerre a boca de João. E eu não quero mais ouvir falar nesse Cristo, não quero ouvir mais falar nesse tal de Jesus. Domiciano encontra João, o acorrenta, olha na biloca do olho dele e vai dizer: João, eu vou fazer com que as feras lambam o seu sangue, eu vou fazer com que as feras devorem o seu corpo, eu vou fazer com que as feras acabem com todo o seu brilho. Eu quero ver você gritando, eu quero ver você gemendo. Vou te acorrentar, vou te colocar em um navio cargueiro, vou te enviar para a ilha de Patmos, banhada pelo mar Egeu, com apenas 4 portas, sul, norte, leste e oeste. Mas antes de você pisar em terra seca, as feras irão te devorar, as feras irão acabar com você. João acorrentado, colocado como escravo, enviado ao cargueiro, indo para Patmos. O tempo se passa, Domiciano se dá por vencido. João acabou e nunca mais ouvirá se falar em Cristo. O tempo passou e chega um pergaminho a Domiciano escrito mais ou menos assim: se tu não pegar essa visão, se tu não der um glória a Deus agora, eu vou jogar o pastor em cima de vocês. Olha que coisa linda, olha que coisa top, olha que coisa interessante. A carta estava escrito mais ou menos assim: meu rei, meu senhor Domiciano, eu não sei o que houve, eu não sei o que aconteceu, mas a notícia que tenho da ilha de Patmos é que tem um velho lá que não para de anunciar Cristo como Salvador. Tem um velho lá que não para de anunciar essa tal de graça. Então Domiciano pergunta: o que houve com as feras? As feras não feriram ele, as feras não mataram ele. Então ele responde: eu não sei o que houve com as feras, mas eu acho que viraram um gatinho, eu acho que viraram o au-au. E João continua anunciando a graça. Oh glória! Domiciano vai ao encontro de João, e chegando na ilha de Patmos, ele encontra o velho, cansado, fadigado, 90 anos de idade, mas com uma voz profética, lotado de Deus. Domiciano disse: João, já que as feras não lhe mataram, eu pessoalmente vim lhe matar. Vou construir um caldeiro, vou colocar lenha, vou esquentar a 180 graus Celsius, e quero ver o azeite consumir a tua carne, quero ver os seus olhos pularem do seu corpo, quero ver o seu sangue sendo derramado, e quero ver você gemendo, gritando, e quero ver se esse Deus mesmo, ele tem poder de te livrar. João acorrentado, olha para a parte dos prisioneiros dizendo: daqui a pouco eu volto, eu vou tomar um banho de azeite, e daqui a pouco eu termino o sermão e anunciar Jesus como seu Salvador. João é deportado e colocado no tacho de óleo quente. A física vai dizer que 2 corpos não podem ocupar o mesmo espaço, se ocupar, há uma grande explosão. Houve-se uma explosão, e toda a comitiva de Roma está esperando o gemido, está esperando o grito, está esperando o pedido de misericórdia. Mas o que se
ouve, se tu não pegar essa visão, eu mesmo pulo em cima de vocês. O que se ouve é um velho cantando: Hosana, 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 Hosana nas alturas. João, tu é imortal, nada acontece com você, você não teme a morte. Preste atenção, para você compreender o que é graça, para você entender se você realmente está vivendo a graça. Você não teme a morte. Segundo os historiadores, João disse: a morte nada mais é do que um transporte, um mecanismo que vai me levar mais rápido ao meu Senhor Jesus. Isso é ter convicção para onde iremos. Isso é ter uma fé inabalável. Isso é ter estrutura. Isso é ter condicionamento. Ele foi criado com mocotó. Ele foi criado debaixo das escrituras. Ele não foi criado com mensagem de autoajuda. Ele não foi criado baseado em workshop. Ele não foi criado em uma paradigmas que nós vivemos. Você precisa ter. João é o oposto disso. Ele diz: está errado. Ninguém precisa ter. Você precisa ser cheio de Deus. É ter a certeza e a convicção para onde nós iremos se Jesus voltar hoje para nós. É fácil fazer essa pergunta para quem prega. É fácil lançar o condicionamento para quem está aqui. Mas eu quero lhe convidar a fazer uma análise realmente da sua vida. É impossível, eu como ser humano, falho como sou, é impossível o pastor desta igreja, mesmo com o legado que tem, mesmo com o que já viu, com o que já presidiu, com o que já contemplou ao longo dos seus anos, identificar no hall da igreja quem é e quem não é, quem tem e quem não tem. Por isso, a autoanálise é sua. Você sabe para onde você vai se Cristo voltar hoje. E João tinha certeza e a convicção, por isso não temia a morte. Isso é dependência total de Deus. Por isso eu perguntei ao Senhor: o que de acho esses 12 homens tinham, que eles impactaram a sua geração, o mundo impacta até hoje, e nós, milhões de cristãos, não conseguimos impactar nem a nossa vida muitas das vezes. O que eles tinham que nós não temos, e o que nós temos que eles não tinham. Qual é a diferença? Sendo que o Espírito Santo é o mesmo que habitava neles, é o mesmo que habita em nós. Então o Espírito mandou ao meu coração dizendo claro, reto, direto: eles não tinham carro, vocês têm. Eles não tinham recursos tecnológicos, vocês têm. Eles não tinham templos luxuosos, vocês têm. O diferencial é que eles não se acomodaram, e vocês se acomodaram. É claro, eles eram lotados de Deus. Eles viviam o que Paulo redigiu e endereçou em uma de suas epístolas aos Romanos 12:2: e não vos conformeis com este século, mas buscai a renovação de vossa mente, para que experimentei qual seja a boa, perfeita e agraciável graça. É isso, essa é a vontade de Deus. Pastor, mas eu estou orando por esse relacionamento, mas só me traz tristeza. Nem precisa perder tempo, santo. Pastor, mas eu queria que Deus levantasse alguém, colocasse a mão na minha cabeça e me dissesse: é isso que Deus está dizendo, é sua, é teu. Deus tem mais o que fazer, santo. É só você ver se esse relacionamento agrega algo na sua vida, e você vai entender qual é a vontade de Deus para a sua vida. É boa, é perfeita e acrescenta. João, agora acorrentado mais uma vez, Domiciano encerra e disse: já que você não morre com as minhas mãos, o tempo vai se encarregar disso. Já está velho, já está cansado, pouco tempo você vem a óbito. Tranca-se as 4 portas, lança-se as chaves no mar Egeu, e Domiciano regressa para a Ásia Menor. João agora volta para a ilha de Patmos, trancado na sua masmorra, condicionado à sua masmorra. Acredito que João espera o ressoar da última trombeta, o alarido ou a trombeta de arcanjo. Alguma coisa ele espera acontecer. E de repente, em um sono profundo, mesmo sem travesseiro, mesmo sem cobertor, rodeado sobre rochas, sobre águas e sobre insetos, com fome, cansado, oprimido e ofuscado, ele escuta uma voz com o som de muitas águas, dizendo: João, sobe aqui, porque eu preciso falar contigo. O livro do Apocalipse, ele será dividido em 7 partes.
A primeira parte, quando João é levado ao terceiro céu, ele é levado em espírito. E este velho é tão top, irmãos, que ele escreve mais um evangelho, a qual ele endereça no capítulo 4, versículo 23. Deus é espírito, e se importa com que os que o adore em espírito e em verdade. Por isso a tricotomia, o estudo do corpo humano, é dividido em 3 partes: corpo, alma e espírito. Corpo é a matéria, do pó nós viemos, do pó voltaremos. Alma, segundo a psicologia, é emotiva. Por isso você hoje está birrento, amanhã você está feliz. Hoje está de nariz em pé, amanhã está de nariz baixo. Você decide o cardápio para alimentar a sua alma. Por isso ele deixa claro: Deus não é carne, Deus não é alma, Deus é espírito, e ele só se conecta com quem está no espírito. Então me desculpe a franqueza, se você ainda não sentiu nada, é porque você está atolado na carne ou está condicionado na alma. Mas quem está no espírito já ouviu o espírito, já está adorando no espírito, já está clamando no espírito. Sobe aqui, João. E João é levado ao terceiro céu. Ao abrir-se a porta, ele se depara com 7 candeeiros de ouro. Do capítulo 1 ao capítulo 3, a primeira parte do Apocalipse vai relatar as 7 cartas, ou as 7 igrejas da Ásia Menor. Por isso João contempla 7 candeeiros de ouro. Mas no meio dos 7 candeeiros de ouro, ele vê a expressão ou a figura, a imagem do Filho do Deus Altíssimo. 60 anos atrás, com 30 anos aproximadamente, João viu um Cristo com os cabelos encharcados de sangue, o seu corpo todo rasgado, as suas vestimentas todas dilaceradas, ofegante, os seus olhos manchados. 60 anos se passaram. João agora contempla o seu próprio amigo, mas de uma forma diferente. Os seus cabelos são brancos como a lã. No seu peito tem uma faixa escrito fiel e verdadeiro. Na sua coxa tem escrito Rei dos Reis e Senhor dos Senhores. Os seus olhos brilham como chama, os seus pés reluzem como latão reluzente. A sua vestimenta é branca como a alva, e da sua boca sai uma espada com o som de muitas águas, dizendo: João, eu estava vivo, morri, ressuscitei, hoje estou à destra de Deus Pai. João contempla esse Cristo andando no meio dos 7 candeeiros de ouro. E algo interessante é o que ele relata para nós como igreja. Ele ouve, ele contempla e ele escreve. O som de muitas águas a dizer, como está na terra, uma pandemia desgramada, decreto abaixo de decreto, não tem mais culto, não pode mais adorar, não pode mais louvar, não pode mais dar a paz do Senhor, não pode mais ter aglomeração, tudo está fechado lá embaixo. Aí o Senhor vai dizer: ainda consegue ouvir? Sim, Senhor. Ainda consegue ver? Sim, Senhor. Ainda consegue escrever? Sim, Senhor. Ainda consegue compartilhar? Sim, Senhor. Ainda consegue enviar um torpedo? Sim, Senhor. Ainda consegue enviar uma mensagem? Sim, Senhor. Então o que vê, o que ouve, escreve e envia. Bem-aventurado aquele que lê, singular, porque as 7 cartas são enviadas aos 7 anjos da igreja. Por isso só um poderia ler, e ele resulta dizendo: bem-aventurado aquele que lê, singular. Mas ele vai dizer: bem-aventurado aqueles que ouvem, plural. Bem-aventurado aquele que lê, aqueles que ouvem e aqueles que guardam. Bem-aventurado aquele que lê, aqueles que ouvem, aqueles que guardam e aqueles que vivem esta palavra. Consegue entender a dimensão da graça? Bem-aventurado aquele que ouviu esta palavra. Bem-aventurado aquele que guardou essa palavra. E mais bem-aventurado aquele que pratica e vive esta palavra. João volta para a ilha de Patmos. Pensamento meu, parafrase minha, encerra-se o Apocalipse. E João não tem mais perspectiva. De fato agora espera a morte. Mas na altura do capítulo 4, ele recebe mais um convite, mais uma voz imperativa de João, dizendo: João, sobe aqui, filhote, mais uma vez, porque eu preciso te anunciar as coisas que hão de acontecer. Elas vão acontecer, queira você ou não, queira eu ou não, queira a igreja ou não, elas vão acontecer. O que está ruim vai piorar, o que está pior vai ficar pior ainda. Mas fique tranquilo, ainda tem a graça de Cristo que vai nos sustentar. João é levado de novo para uma nova sala. Entenda bem, a terra tudo fechado,
o céu está tudo aberto, a terra não tem aonde dar glória, o céu tem livre acesso para dar glória. E João se depara com uma grande porta aberta. Entrando pela sala, ele se depara com um trono branco, vazio, 4 seres viventes atrás, 24 anciões na frente, e um cântico lindo dizendo: Santo, 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 Santo é o Senhor. Fumegava-se o trono, relâmpagos e trovões, era o trono do Todo-Poderoso. João será levado agora para a altura do capítulo 5 e irá se deparar com um trono vazio, um trono menor. Do capítulo de número 4 ao capítulo número 6, a segunda parte do Apocalipse, João agora vê um livro fechado como esse, atado com 7 selos. Então cai em si dizendo: quem é digno de desatar esses 7 selos? Quem é digno de abrir esses 7 selos? Então ouvi o som de muitas águas dizendo: não há ninguém capaz no céu, nem na terra e nem debaixo, de desatar os 7 selos. Então eu, João, caí em pranto. Acredito que foi a primeira vez que alguém entrou no céu chorando, e a última vez que Deus permitiu alguém entrar no céu chorando, porque toda lágrima se enxugará, porque não haverá mais dor, não haverá mais pranto, não haverá mais. João entra em desespero dizendo: alguém precisa ler o que precisa acontecer. Então o som de muitas águas vai dizer: João, eis aí o Cordeiro que é digno de desatar os 7 selos. Quem é o Alfa, o Ômega? Quem é o Eu Sou? Quem é o leão da tribo de Judá, o desejado das nações, o príncipe da paz? Ele é o Senhor Jesus. Jesus. E Jesus agora desata os 7 selos. E o que são 7 selos? É o prenúncio da destruição, do fim e do recomeço. João será agora transferido do capítulo de número 6 ao capítulo 8. Ele vai contemplar a terceira parte do Apocalipse. Ele vai ver a imagem de 7 anjos grandes, cada um com uma trombeta de ouro, e o som de muitas águas dizendo: tocai as trombetas sobre a terça parte de tudo que eu endereçar: astros, terra, água, economia, homens. É o juízo parcial de Deus. Por quê? Porque vem misturado com misericórdia. É Deus dizendo: ainda dá tempo de se arrepender, ainda dá tempo de se consertar, ainda dá tempo de voltar ao primeiro amor, ainda dá tempo de reconhecer o sacrifício do meu filho, que não foi em vão e não será em vão. Mas o homem torpe de ganância, soberbo, duro de coração, odiará ainda mais a Deus. Então João será transferido do capítulo 8 ao capítulo 12, a quarta parte do Apocalipse, e ele contemplará 4 seres gigantes se levantando. O primeiro, dragão, que significa Satanás. O segundo, a besta fera que saiu das águas, o anticristo. O terceiro, a besta fera que saiu, ou a besta que saiu da terra, o falso profeta. E a grande Babilônia, a meretriz, que surgia, e muitos vão dizer: é a igreja tal, é a igreja A, é a igreja B. Não é. É todo sistema religioso que se dobrar, que se contaminar, que vender essa verdade, que não permanecer santo, que não permanecer fiel, será tido como a grande Babilônia. Então João, elevado a um 5º nível, ou a 5ª parte do Apocalipse, ele contemplará 7 anjos, cada um com uma taça carregada de sangue, e ao soar da grande trombeta, essas taças serão derramadas aonde as trombetas tocaram. É o juízo imparcial de Deus. Não há mais misericórdia, não haverá água potável, não haverá água salgada. Os animais aquáticos serão extintos, a terça parte da economia quebrará, a terça parte dos homens sumirão da terra. Mesmo assim, um homem
não reconhecerá a soberania de Deus, não reconhecerá o amor de Deus. Por isso eu chamo a sua atenção e me permita esta ousadia. Não se turbe, não se engane com a graça de Cristo. Ela é linda, ela me resgatou do mundo do crime, ela me deu uma nova oportunidade, ela me limpou, ela me transformou, mas ela me condicionou dizendo: ela te alcançou, mas para permanecer nela é necessário seguir este manual de vida. E hoje muitos não querem seguir este manual de vida. E Cristo anuncia desde o início o fim das coisas. Olha que coisa interessante. João agora vê a destruição. E eu gostaria da sua atenção, coloque para mim, meu santo, aí Romanos 8:31, por favor. Olha que coisa linda. João entra em desespero dizendo: acabou para a humanidade, acabou, não tem mais o que fazer. O juízo de Deus sem misericórdia. Não haverá mais salvação, não haverá mais amor, não haverá mais graça. Aí vem Paulo. O moleque era top demais, irmãos, era lotado demais, o caba. E ele vai endereçar uma epístola dessa, com 5 perguntas retóricas. Versículo 31. Que diremos, pois, a estas coisas? Que coisas? Que diremos, pois? Que diremos, pois, a pandemia? Que diremos, pois, a enfermidade? Que diremos, pois, ao desemprego? Que diremos, pois, a frieza? Nada, nada, nada é maior do que Deus. Se Deus é por nós, quem será contra nós? Paulo agora vai insistir no versículo 32, na sua segunda pergunta retórica. Aquele que nem mesmo poupou o seu próprio filho. Olhe para cá, jovem. Tu acha mesmo que Deus vai desistir de você, santo? Tu acha mesmo que Deus vai abrir a mão de você? Tu acha mesmo que Deus vai virar as costas para você? Porque você errou, porque você pecou, porque você é falho, porque você não cantou no tom, porque você pregou totalmente errado, porque você não soube orar, porque na oração você dormiu, porque no jejum você quebrou. Tu acha mesmo que Deus vai desistir de você? Ele entregou o que tinha de melhor dele para nós. Por isso, isso se chama amor. Então alegra o teu coração, sacode a poeira, para de ser bobo, se liberte do passado, viva o presente e espere um futuro triunfante na presença de Deus. Mas pastor, por que não foi com o senhor? A irmã não falou comigo, o pastor apontou o dedo para mim, eu fui muito humilhado, eu fui muito perseguido. Pastor, não quero mais Cristo. Que amor é esse? Que graça é essa que se quebra tão fácil no seu coração? Ele continua dizendo, na altura do versículo 33. Olha que coisa linda, versículo 33. Quem entenderá a acusação contra os escolhidos de Deus? Não adianta entrar com pedido, não adianta recorrer ao Ministério Público, não adianta fazer um inquérito policial, não adianta chegar na primeira, segunda e terceira instância. Tudo que chegar contra você, preste atenção para tu dar um glória, tudo que chegar contra você vai bater na mesa de alguém chamado graça. Ele vai dizer: chegou mais um. Chegou mais um, negado. Chegou mais um, indeferido. Chegou mais um, negado. Chegou mais um, negado. Chegou mais um, negado. Chegou mais um, negado. Que autonomia você tem para negar a acusação? Aí Paulo é top. Versículo 34. Solta lá, santo. Quem os condenará? Pois Cristo que morreu, ou antes, quem ressuscitou dentre os mortos, a qual está à direita de Deus, também intercede por nós. Base jurídica: Cristo. O sangue, a graça, dá autoridade para ele rejeitar toda acusação contra a sua vida, contra a sua casa, contra o seu... você não pegou ainda. O sangue dele dá autonomia para ele rejeitar toda palavra de maldição, toda língua que se levantar contra você, ele as condenará. Isso ainda é graça, mas vai apertar um pouquinho, santo. Aí Paulo conclui, versículo 35. Põe lá, santo. Quem nos separará do amor de Deus? A tribulação, a angústia, a perseguição, a fome, a nudez, o perigo ou a espada? O coronavírus, a morte, o desemprego? Quem nos separará do amor de Deus? Nada. Nada pode
nos separar do amor de Deus. Por quê? Porque o amor de Deus, ele é incondicional, que significa agapau, ou ágape. Tudo que você fizer, guarde isso. Tudo que você fizer, ou tudo que você deixar de fazer, não aumenta e nem diminui o que Deus sente por você. Não, eu explico. Tudo que você fizer para Ele, tudo que você deixar de fazer para Ele, não aumenta e nem diminui o que Ele sente por você. Por quê, pastor? Deus ama mais o senhor porque o senhor prega. Não, bichinho. Deus ama mais o pastor porque ele é presidente. Não, bichinho. Isso é amor incondicional. Ele escolheu nos amar, independentemente de qualquer coisa. Por que muitos noivados não dão certo? Por que muitos casamentos não prosperam? Por que muitos relacionamentos não avançam? Simples. A receita é simples. É porque amor é escolha. Você decidiu amar e ponto final. E Jesus nos escolheu amar. Em Filipenses 2:5 ele nos ensina isso: que haja em vós o mesmo sentimento que houve em Cristo Jesus, que esvaziou-se de sua glória, se submeteu a andar como nós, e foi obediente à morte de cruz, a qual Deus o exaltou de uma forma grande e disse: toda língua, todo joelho vai se dobrar e vai confessar que só o Senhor é Deus. Ou nessa vida, ou na vida vindoura, tu vai confessar que Ele é Deus. João agora tem um bálsamo no seu coração. Parte 6 do Apocalipse, capítulo de número 18 ao capítulo de número 16 ao capítulo de número 19. Ele vai ver agora o quarteto fantástico sendo destruído, Babilônia caindo, anticristo sendo varrido, falso profeta sendo queimado, e Satanás acorrentado para queimar no lago de fogo. João agora encerra o Apocalipse? Não, ainda tem a última parte que nós acabamos de mencionar. E João agora vai do capítulo 20 ao capítulo 22 com a sétima e última parte do Apocalipse. Na altura do versículo 11 do capítulo 20 ele vai dizer: vi um grande trono branco. Capítulo 4, capítulo 5, o trono era glorioso, e o trono do Cordeiro. Esse trono da graça serve para galardoar. Entenda bem que é muito sério. Esse trono que João viu, capítulo 4, capítulo 5, é o trono da graça. É para galardoar, é para retribuir, é para recompensar aqueles que trabalharam para Cristo. Só que haverá santos que serão salvos, mas não serão galardoados, porque existe muitos santos salvos que não quer trabalhar para Jesus, muito menos para o reino de Jesus. E Paulo é tão top que ele vai dizer: serão 6 obras, e todas serão testadas pelo fogo, a saber, ouro, prata, pedras preciosas, capim, madeira e feno. Todas elas serão colocadas no fogo, e as que não subsistir, essas não serão recompensadas. Como assim, pastor? Pastorzão explicar. Tudo que você faz para ter o reconhecimento do homem, o fogo consome. Tudo que você faz para ter a glória do homem, o fogo consome. Tudo que você faz para ter o aplauso do homem, o fogo consome. Tudo que você faz sem querer nada em troca, o fogo não prevalece. Tudo que você faz para a glória de Deus, independentemente se o pastor viu ou não, se levou do seu nome ou não, se você pregou ou não, se cantou ou não, se teve oportunidade ou não, o fogo não consome. Escolha hoje as suas obras. Pastor, mas eu estou cansado de ficar na cozinha. Continue santa, o fogo não vai consumir as suas obras. Pastor, estou cansado de ficar no estacionamento vigiando o carro. Continua santo, o fogo não vai consumir as suas obras. Pastor, estou cansado de limpar a igreja, servir água para o pregador, mexer no som, fazer fundinho. Continua santo, as obras não serão consumidas, porque não há trabalho em vão para a casa do Senhor. E vi um grande trono, e vi as almas gritando: Senhor, até quando permitirá que isso aconteça? E a voz de muitas águas vai dizer: aguenta, já está completando, já está chegando o fim e o grande dia do Senhor. Então Paulo mais uma vez endereça uma epístola, o caba diferenciado, endereça aos Tessalonicenses,
na altura do capítulo 2, versículo 14. E dado a ordem, alarido, trombeta de arcanjo e ressoar da última trombeta, 3 avisos sobre a humanidade. Alarido significa Nova Jerusalém. Trombeta de arcanjo é Miguel dizendo para Israel: desperta, levanta, sacode a poeira, papai está chamando para morar no céu. E o ressoar da última trombeta serão para aqueles que morreram primeiro em Cristo, ressuscitarão. E nós que ficarmos, seremos transformados, arrebatados, ataviados, preparados, adornados para se encontrar com o noivo. Todos serão elevados às alturas e todos estarão diante do mesmo trono. Trono esse que não é mais da graça, mas tem o autor da graça. Olha que coisa linda. Capítulo 4 e 5, o trono tem o autor da graça para galardoar, para perdoar, para rejeitar qualquer acusação. O mesmo trono agora está no capítulo 20. E o mesmo ser, Cristo Jesus, não é mais advogado e sim juiz. A nossa área jurídica tem Ministério Público, advogado de defesa, advogado de acusação e juiz. Nesse trono branco do capítulo 20 não tem nada disso, só tem um juiz, e ele só vai condenar. Não tem mais absolvição, não tem mais recurso, não tem mais habeas corpus, mandato de segurança, não tem mais rachadinha, não tem mais STF, não tem mais nada disso. Ou é céu ou é inferno, não tem mais para onde correr. Então João viu um livro singular, o livro da vida, a qual não foi achado o nome deles. E vi outros livros abertos, plural, e cada um foi julgado segundo as suas obras. Deus não terá pressa de julgar ninguém naquele último dia. O pastor não viu, o livro viu. A igreja não viu, o livro viu. O esposo não viu, o livro viu. Papai não viu, o livro viu. Mamãe não viu, o livro viu. A esposa não viu, o livro viu. Ninguém viu, o livro viu. E cada um será julgado. Vi grandes e pequenos, ricos e pobres, pregadores e não pregadores, famosos e anônimos. Vi grandes e pequenos, todos diante do mesmo trono. Então João contempla os ímpios sendo suspensos, porque não haverá mais terra. O céu fugiu e a igreja está a um lado, os ímpios estão do outro. E nós como igreja saberemos para onde eles irão, e eles como ímpio saberão para onde nós iremos. Então o homem odiará ainda mais a Deus. Então João finaliza dizendo: Senhor, veio julgar? Veio condenar? Aonde está a graça? Jesus vai dizer: não, bichinho, vim julgar ninguém não, vim condenar ninguém não. Aí João velho, cansado, tão top, ele endereça mais uma vez um capítulo especial para mim e para você. João capítulo 12, coloca aí santo. Versículo 47, coloca aí santo. E eu gostaria que você ficasse sobre os seus pés, que eu já vou finalizar, por favor. Qual é o ministério, meu santo? Vai louvar? Lucas e banda, vem cá, Lucão. João 12, 47, por favor. Você pode ler comigo nessa noite? Olha só o que João vai dizer: Senhor, veio julgar? Não. Veio condenar? Não. Cadê a graça, Senhor? Aí João escreve e nos mostra um dos sentidos da graça, que leva um Cristo que morreu, que amou, que nos perdoou. Esse mesmo Cristo irá nos condenar também. Não se iluda com uma graça que só prega um lado e esquece de pregar o contexto inteiro. E João encerra dizendo, pode ler comigo? E se alguém ouvir as minhas palavras e não crer, eu não julgo. Isso é graça.
48, santo. Quem me rejeita a mim e não recebe as minhas palavras, já tem quem o julgue. A palavra que tenho pregado, esta há de julgar no último dia. Esta palavra tem poder para te absorver e tem poder para nos condenar. Você escolhe se você ouve, guarda e pratica, ou se você só ouve, não guarda e não pratica. No último dia ela irá nos julgar, para absorver ou para condenar. Isso é uma realidade. Todo o livro do Apocalipse, ele só gira em torno de uma única verdade. Qual é, pastor? Jesus voltará. Jesus voltará. Jesus voltará. A Bíblia inteira, ela nos traz isso. Jesus voltará. Se não fosse assim, não vos tinham dito: irei para a casa de papai preparar muitas moradas. Mas não fiquem tristes, não vos deixarei órfãos, deixarei o meu Consolador, o Espírito Santo de Deus, que há de vos encher. Enchei-vos no original significa capacidade para fazer o que você não consegue fazer. Você não canta porque é bonito, você não prega porque é bonito, você não louva porque é bonito, você faz porque opera em você um Espírito que te capacitou para isso. E esse mesmo Espírito vai tirar as entranhas, vai tirar os carrapichos, vai tirar as manchas, vai endireitar os caminhos, vai dizer: não é assim, não é assim, é assim. Para que tudo isso, Senhor? Para você estar bela, linda, ataviada, purificada e santa para se casar. Aleluias! Aleluias. E eu finalizo. Rapaz, mas se toda igreja tivesse um telão assim, meu Deus do céu, hein? Coisa linda. Santo, põe aí. Eu nem sei se é santo, é santo, é santo. Capítulo 21 do Apocalipse. Pode continuar aí, estava tão legalzinho. 21. Para quem não conhece o Apocalipse, se assusta. Para quem sabe para onde vai, é uma mensagem de despertamento. Pastor, mas Deus vai fazer isso tudo? Vai, santo. Vai fazer tudinho. Tudinho. E olha que eu resumi tudinho, nem entrei no detalhe. Mas no final de tudo isso, quando tudo parecer que não tem jeito, aí vem a graça de novo. Oh, graça, graça. Aí no capítulo 21, versículo 1. Você pode ler comigo, santo? E eu, João, vi a santa cidade, a nova Jerusalém, que descia do céu, adereçada como esposa ataviada para o seu marido. E ouvi uma grande voz do céu que dizia: eis aqui o tabernáculo de Deus com os homens, pois com eles habitará, e eles serão seu povo, e o mesmo Deus estará com eles, e será o seu Deus. E Deus limpará de seus olhos toda lágrima, e não haverá mais morte, nem pranto, nem clamor, nem dor, porque já as primeiras coisas são passadas. E o que estava sentado sobre o trono disse: eis que faço novo, eis que faço novo, eis que faço novo todas as coisas. E disse-me: escreve, porque estas palavras são verdadeiras, são verdadeiras, são verdadeiras. Prepara, Israel, prepara, igreja, Jesus está voltando.
Feche os seus olhos e deixa o Espírito Santo te encher nesta noite. Deixa o Espírito Santo. Só tu és santo. Só tu és santo. Só tu és santo. Você pode declarar. Só tu és santo. Só tu és santo. Todos os versos e canções que eu consegui cantar, todas as vezes quebrantado, só quero te falar que teu é o reino e a glória pra sempre. Teu é o domínio e o poder. Amém, amém. Que teu é o reino e a glória pra sempre. Teu é o domínio e o poder. Amém, todo poder e toda glória para todos sempre, amém. Somente a ti, Jesus. Somente a ti, Jesus. A morte não conseguiu te conter, Jesus. A morte venceste, o véu tu rompeste, a tua arrabacanta lá vai agora. Ele me anda na base que anda, o céu te orienta, ele que anda lá vai agora. Ei, ressuscitaste, és invencível, inigualável, hoje pra sempre reina. Teu é o reino, teu é o reino, tua é a glória pra todo sempre. Poderoso esse nome é, poderoso esse nome é, o nome de Jesus é. Poderoso, poderoso esse nome é, mais forte que tudo é. Poderoso esse nome é, o nome de Jesus. És invencível, inigualável, hoje pra sempre reina. O céu te adora, proclama a tua glória, pois ressuscitaste de poderoso esse nome é, poderoso esse nome é, o nome de Aleluias. Nesse mesmo Espírito, poderoso esse nome é. Você está sentindo Jesus nessa noite? Diante dessa palavra, tem alguém no nosso meio que hoje deseja, anseia, precisa, necessita ter o seu nome, não no YouTube, não no Facebook, não na galeria da fama, não no hall dos famosos, mas no livro da vida. Pastor, estou longe, afastado, distante, e hoje quero Jesus como meu Salvador. Eu quero convidar você a sair do seu lugar e vir aqui à frente,
E eu quero orar pela sua vida. Enquanto você se preocupar com o que os outros vão pensar ou falar de você, o livro não computa o seu nome. Porque todo aquele que confessar Jesus como seu Salvador diante dos homens, esse será confessado diante do Pai. Tem alguém no nosso meio que hoje deseja Jesus como seu Salvador? Pare de sofrer. Não estou te falando e não estou lhe apresentando uma denominação. Estou lhe apresentando um Cristo que morreu, ressuscitou e um dia voltará para cobrar o preço do sangue, ou para retribuir aqueles que entenderam e compreenderam o valor do sangue. Tem alguém no nosso meio que hoje deseja, anseia e necessita Jesus como seu Salvador? A oportunidade lhe é concedida hoje. Como o nosso pastor presidente anunciou, semana passada o nosso pastor presidente veio a óbito. Nosso presidente de um dos maiores campos do Distrito Federal, Bispo Abigail, Ministério Fama, Pastor Heleno, Ministério de Alexânia, grandes homens de Deus, lotados, com um legado extraordinário. E Deus assim o permitiu. É Deus dizendo: a trombeta soou para eles primeiro, e eles estão melhores do que nós, porque nós estamos aqui ainda lutando para um dia estar com o Senhor na glória. Tem alguém no nosso meio? Se não tem, que Deus lhe conceda uma nova oportunidade. Se tem, corre aqui. Eu quero abençoar a sua vida nessa noite. Se tem alguém, tome coragem, assuma Cristo como seu Salvador. Oh glória, tem um santo aqui, olha que coisa linda isso. Cadê um jovem aqui? Isso. Se tiver mais algum corajoso, mais um guerreiro, vem aqui. Mais uma guerreira. Pare de sofrer nessa noite e tenha o seu nome regido no livro da vida. Tem mais alguém no nosso meio que hoje toma essa decisão, essa atitude? Pode vir aqui à frente, nós estaremos orando por você. Pode continuar, meu santo. Nesse mesmo espírito, você pode fechar os seus olhos, porque olhos abertos são espectadores, olhos fechados são adoradores. Permita você se desligar, se desconectar um pouquinho das coisas que estão à sua volta e se conecte. Pode ser hoje que você conheça o terceiro céu. Feche os seus olhos nessa noite por um instante, por um momento, e faça uma autoanálise da sua vida hoje. Faça um diagnóstico da sua vida hoje. Se Cristo voltar para você, para onde tu irás? Só Ele tem palavras de vida. Deixa o Espírito Santo te abraçar. Quem tem línguas estranhas vai dar línguas estranhas. Quem tem glória vai dar glória. Quem tem aleluia vai dar aleluia. Não faça desse culto mais um culto. Não faça desse congresso mais um congresso. Mas faça dessa noite um marco de um despertamento, de um verdadeiro avivamento para a sua vida. E o ano que vem você estará aqui novamente, cheio do Espírito, porque você entendeu o que é graça e o que é avivamento.